Olá, eu sou o Macorati e nesta videoaula vamos continuar o nosso curso de C# apresentando o controle Data Grid View. O controle Data Grid View ele é um controle para exibição de dados no formato tabular, onde eu tenho linhas e colunas. Eu posso utilizar o controle Data Grid View para exibir dados de diferentes tipos de fontes de dados. O mais comum é nós utilizarmos como fonte de dados um banco de dados relacional, uma tabela de um banco de dados relacional. Nós podemos usar também arquivos XML, arquivos textos, né? E além desse recurso de apresentação de dados, que proporciona uma visão abrangente ao usuário das informações, o Data Grid View também é muito fácil de configurar e estender. Ele oferece diversas propriedades, métodos e eventos que nós podemos usar para personalizar a aparência e comportamento do controle. O que forma o Data Grid View, os tijolos que montam esse componente, são as células, que são compostas pela intersecção das linhas e colunas. E nós vamos mostrar aqui também como acessar o conteúdo de uma célula. Agora, o controle Data Grid View ele pode exibir dados de três maneiras. No Bound, que é o modo vinculado, o Unbound e Virtual. O modo Bound, que é o modo vinculado, ele é usado ele é o mais usado e ele é usado quando eu quero vincular diretamente uma fonte de dados no controle usando a propriedade Data Source. Então, nós podemos fazer isso de diversas formas. Podemos usar os objetos SQL Data Source, Object Data Source, XML Data Source, podemos usar os assistentes, né? E nesse modo, a propriedade Auto-Generate Columns ele é definida por default igual a true. Então, isso faz com que os dados sejam carregados automaticamente e exibidos no controle, onde o nome das colunas ela vem automaticamente da fonte de dados. Se eu quiser mudar esse comportamento, eu altero essa propriedade para false e defino o nome das colunas, né, eu mesmo. O modo Unbound ele é usado quando eu quero trabalhar com quantidades pequenas de dados e vou gerenciar isso via código. Tá? O modo Virtual ele é usado quando eu quero um desempenho maior, né? Onde eu vou implementar as operações de gerenciamento de dados, né? E onde eu quero ter um controle maior e um desempenho maior, dependendo do volume de dados do controle de Data Grid View. Bom, no modo Bound, no modo de vinculado, um dos recursos mais usados é um dataset tipado. Tá? Então, geralmente, você vai encontrar muitos exemplos assim, onde é criado um dataset tipado e ele é vinculado ao Data Grid View. Então, só para recordar o que é um dataset. O dataset ele é uma representação na memória dos dados. Tá? Ele contém tabelas, relacionamentos, restrições, mas tudo em memória. Ou seja, ele está desconectado da fonte de dados. Quando você gera um dataset, ele fica em memória e fica desconectado. Então você vai manipular aquelas informações na memória e quando você quiser persistir, você vai usar os métodos apropriados. Tá? Um dataset tipado ele é um dataset que usa uma informação contida num arquivo de esquema XML, ou de XSD, que nós vamos ver aqui no exemplo. Tá? Então, essa informação sobre tabelas, colunas, linhas, ela é gerada e compilada nessa classe dataset. Então, vamos aqui utilizar como ferramenta o Visual Studio Express 2012 for Windows Desktop, que é uma ferramenta gratuita que você pode usar, você não paga nada,
Você pode aqui estar criando aplicações tanto na linguagem C# como na linguagem Visual Basic. Nós vamos criar um novo projeto, clicando aqui em Start New Project, e vamos trabalhar com a linguagem C#, escolhendo o template Windows Forms Application. Aqui eu vou selecionar um nome aqui, Windows Forms C#, Data Grid View. Será criada uma solução contendo um projeto que, por padrão, vai me apresentar um formulário, um arquivo de configuração com o qual eu vou trabalhar. Pronto. Deixa eu visualizar a janela Solution Explorer, né? Bom, então aqui eu tenho um formulário. Eu vou visualizar também a toolbox que eu vou usar. Pronto. Trabalhar aqui com formulário menor para ficar mais fácil de visualizar. Bom, tem que abrir aqui. Bom, então aqui eu tenho um formulário, tá? Para ganhar tempo, você já sabe das videoaulas que eu posso alterar o nome aqui, né, o título do formulário, usando as propriedades dos controles que me aparecem aqui na janela Properties, né? Aqui eu tenho a Solution Explorer e aqui eu tenho a Toolbox, onde eu tenho todos os controles, né? Aqui eu estou usando o Common Controls, que agrupa os controles mais comuns, e eu vou usar a guia Data, ou Data, né? Onde eu tenho aqui o meu Data Grid View. Então, vamos voltar aqui para o formulário usando o Data Grid View. Bom, a partir de agora eu vou aceitar os nomes padrões dos controles, né? Então, eu vou arrastar e soltar aqui um Data Grid View. Nós vamos trabalhar aqui praticamente usando os assistentes de configuração. Quando eu arrasto e solto um Data Grid View no formulário, ele me abre um pop-up Data Grid View Tasks, que são as tarefas do Data Grid View, e onde eu posso aqui, olha, Choose Data Source. Eu vou selecionar uma fonte de dados. É isso que eu vou fazer agora. E aqui ele já me traz habilitado Enable Editing, Enable Editing e Enable Deleting. Ou seja, aqui eu vou poder adicionar, editar e deletar. Se eu quiser permitir a ordenação pelas colunas, eu marco aqui também. Eu vou deixar aqui o padrão. Então, nossa primeira tarefa será selecionar uma fonte de dados, um data source. Eu vou usar o modo bound e vou vincular uma fonte de dados ao controle. Então, como eu não tenho nenhuma fonte de dados, eu vou dar aqui um Add Project Data Source. Ele vai me abrir o assistente e vai me pedir qual tipo de fonte de dados, se é um banco de dados, um serviço ou um objeto. Eu vou trabalhar com um banco de dados inicialmente. Então, ele está perguntando novamente qual é o modelo do banco de dados. É um Entity Data Model, que seria um recurso do Entity Framework, que nós vimos em outra videoaula, ou um dataset. Eu vou trabalhar com um dataset tipado, como eu falei. Então, ele vai gerar um dataset tipado e eu vou vincular isso ao meu controle. Aqui eu vou selecionar, tá, a minha conexão. Ele já verificou que eu tenho o SQL Server instalado e ele já me identificou os seguintes bancos de dados presentes. Eu tenho até desde arquivo do Compact SQL Server até arquivos do Access, né? Então aqui eu tenho todas as minhas conexões. Eu vou trabalhar com o banco de dados Northwind, porque ele é do SQL Server, tá? Eu tenho o MDB também. Porque ele você pode reproduzir essa videoaula, você pode baixar esse banco de dados na internet, então vou selecionar
E aqui, ó, eu já tenho a string de conexão que ele criou, tá? É um local, estou trabalhando com SQL Server 2012, então essa versão, o SQL Server Express é o LocalDB, tá? Então vou dar um Next e ele vai me abrir aqui. Está demorando um pouquinho porque a minha máquina está muito carregada. Ele está perguntando se ele quer salvar a string de conexão no arquivo de configuração. Isso é interessante porque aí eu posso, se eu quiser utilizar essa mesma string de conexão em outros datasets tipados que eu for criar, eu posso usar a mesma string. Então eu vou deixar marcado yes, vou dar um next e ele vai me abrir aqui os objetos do meu banco de dados, minhas tabelas, para mim trabalhar com as informações das tabelas. Vai me gerar um nome do dataset, tá? Então eu vou selecionar aqui as tabelas e note que ele me exibe tanto as tabelas como as views e as starting procedures, tá? Eu vou trabalhar aqui com a tabela customer, tá? Só essa tabela aqui. Tá? Poderia selecionar todas, mas eu vou trabalhar só com a tabela customer. Então, ele vai me gerar um dataset, vocês vão ver aqui na Solution Explorer, tá? E ele já vinculou, olha lá, o nome das colunas ele já exibiu. Como que ele sabe que o nome da coluna aqui é Customer ID? Porque no modo bound, né, a propriedade auto-generate, vou ver o nome da propriedade aqui, auto-generate columns, está definida como true. Então, as colunas vêm da fonte de dados, que no meu caso é minha tabela Customer, tá? Então vamos ver aqui o dataset que ele gerou, tá? Referências não. Olha, ele gerou um dataset, eu vou clicar sobre ele, ó. Aqui está a minha tabela e o meu table adapter, tá? Com o método getData. Vamos ver aqui esse método que ele gerou para mim. Eu clico sobre ele e no pop-up seleciono Configure. Pronto, olha que ele me gerou um SQL onde ele está dando um select em todos os campos da tabela, né? Ó, from customers, e é isso que ele vai exibir. Esse método getData que ele vai usar, tá? Aqui, se eu executar, eu já vou ter, deixa eu só selecionar o formulário. Vamos lá, vamos executar. Então, você viu como foi simples e eu não tive que gerar nenhuma linha de código. Pronto, meus dados estão sendo exibidos no controle da Data View, tá? E aqui, olha, eu posso até, se eu quiser alterar os dados, ó, certo? Se eu quiser incluir um novo dado, eu vou lá no final, eu tenho aqui JCM 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Digitando alguns dados aqui só para mostrar para vocês que eu posso, né, editar. Aqui foi alguma informação que está faltando aqui, que tem alguma restrição. Bom, mas o que é interessante é que eu já vinculei e vamos ver o código que foi gerado aqui no formulário. Olha aqui, olha. Aqui eu posso reorganizar esses using aqui, que ele não está usando tudo isso não. Pronto, olha aqui, ó. Ele pegou a minha tabela, o meu Customer Table Adapter e preencheu com, né, os dados da tabela Custom e exibiu no controle Data Grid View. Como eu disse, eu posso configurar o Data Grid View, ele é muito flexível. Então, olha, se eu clicar aqui em Data Grid View Tasks, deixa eu vir mais para cá, pronto. Olha aqui, eu posso selecionar Edit Columns, vamos selecionar, e ele me abre uma janela onde eu posso configurar. Aqui eu posso remover as colunas que eu não quero exibir,
eu posso alterar o nome das colunas, por exemplo, olha aqui, ó, tá fone. Se eu quiser alterar o nome, telefone, né? Se eu quiser colocar uma tooltip, que é uma dica, né? Informe o telefone, né? Eu posso também definir se é somente leitura, tá? Se a ordenação é automática. Aqui essa propriedade que eu não posso alterar. Aqui eu posso definir se eu quero congelar ou não essa coluna, né? A frozen, certo? Vamos mostrar para você as alterações que foram feitas aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Salvar e executar. Pronto, olha aqui. Aqui não apareceu. Vamos ser mais radical, então. Então eu vou remover a região, o título, o código postal. Então vamos alterar aqui também algumas colunas para ficar mais a cidade, o país, tá? E vamos executar agora novamente. Olha aqui, ó. Cidade, país, telefone, né? As alterações que eu fiz ali no controle. Bom, note que quando eu fiz isso, foi gerado aqui alguns objetos, né, no formulário. Ó, o dataset, o binding source que ele está usando e o table adapter, ok? Uma outra coisa que é interessante é o seguinte. Vamos aqui no controle data grid view. Uma outra possibilidade que eu tenho, o que eu vou fazer aqui, ó, vou colocar aqui país, selecionar a coluna país. Note que todas as colunas aqui, o tipo da coluna o column type é text box. Mas eu tenho, além dessas opções, eu tenho aqui a button, checkbox, combo box, image, link e a text box, que é a mais comum. Então, geralmente, se você tiver um campo tipo imagem aqui, você vai selecionar o image. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar, vou selecionar a coluna país e vou alterar aqui o tipo dela para combo box. Tá? Vou deixar o nome assim mesmo. Quando eu faço isso, nota que aqui ele me abriu uma opção para me definir o data source. De onde vai vir essas informações? Tá? Então aqui eu vou preencher um combo box com o nome dos países vindo da própria do binding source do customer, né? Eu vou exibir aqui o nome do país e aqui eu vou também retornar o nome do país, tá? Então vou dar um OK. Olha aqui, ó. O formato de todas as células dessa coluna vão agora estar no formato combo box. Vou executar e vou mostrar para você mais esse recurso do Data Grid View. Olha aqui. Então aqui ele me lista todas as colunas, né? Todos os países no combo box. Ok? Agora, outra coisa que eu queria falar
sobre esse controle é o seguinte: além de eu estar usando o assistente, eu também posso trabalhar de outra forma. Vou aqui incluir um novo formulário, Windows Forms, vou aceitar o nome padrão, vou dar um L aqui. Aqui eu vou na Toolbox, e eu vou arrastar o Data Grid View aqui também. Aqui eu vou também colocar Command Controls, vou colocar um botão. Vou aceitar os nomes padrões, tá? Para ganhar tempo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a vinculação aqui, agora sem usar aqui o assistente, eu vou fazer a vinculação via código. Então, para isso, eu posso usar esse código aqui, ó. Tá? Ou seja, eu crio uma instância do meu Table Adapter e depois eu uso o método getData, que é o que eu já mostrei aqui, ó. Vamos aqui no dataset, eu crio uma instância do meu Customer Table Adapter e uso o método, esse método aqui, ó, que vai retornar todos os registros da tabela. Então, para isso, eu vou aqui no meu controle button, Form 2, vou clicar 2 vezes, tá no evento click. O que eu vou fazer? Bom, primeiro eu tenho que dar um using aqui. Deixa eu ver o nome da solução. O nome da solução. E aqui eu vou usar o meu Norclean Dataset. Aqui eu vou dar um Customer Table Adapter. Meu Customer Table, estou criando uma instância do meu adapter. E aqui, agora eu vou vincular Data Grid meu Data Grid View. Aqui eu vou fazer o seguinte, tá, para ficar mais fácil. Vou dar um nome para esse Data Grid View aqui, ó. Data Grid View dados, tá? Fica mais fácil. Então, Data Grid View dados, vou usar a propriedade Data Source para fazer a vinculação. Vou usar a instância do meu adapter e vou dar um método, olha lá. Pronto. Eu vou ter o mesmo resultado, só que aqui eu estou fazendo a vinculação via código. Para poder executar o formulário 2, eu posso vir aqui no meu projeto, em Properties, e falar que eu quero em Properties, para mim poder executar o Form 2 aqui, eu vou vir aqui em Program, né? Eu estava vindo aqui em Properties, mas aqui essa forma é a forma de fazer no Visual Basic, tá? Então vou aqui e vou mandar ele executar o Form 2. Vou executar. Aí ele vai me abrir o Form 2. A hora que eu clicar aqui no botão, vamos lá no Form 2, no botão, colocar um ponto de depuração aqui e vamos executar. Ó, ele cria a instância, né, e exibe os dados. Então, continue aqui, pronto. Tá? Então, com isso, eu posso, se eu quiser, vir aqui, ó, configure
Se eu quiser alterar essa consulta, eu posso. Tá? Então, vou fazer um filtro aqui. Ó. Where country igual Brasil. Então, eu estou alterando o método, a consulta select, usada pelo método getData, aonde ele vai me selecionar todos os registros da tabela customer quando o país for o Brasil. Então, ele só vai exibir, né, informações do Brasil. Como ele está usando essa consulta aqui, ele já vai filtrar. Olha lá. Só para o Brasil. Tá? Posso também fazer o seguinte. Posso vir aqui, dar um Add Query. Então eu vou criar uma consulta. Vou criar uma consulta usando um comando SQL, que vai retornar linhas, né? Ele já me traz uma cópia da consulta anterior. Então aqui, ó, eu vou limpar, né? Vou deixar a original. E aqui eu vou get data get todos os dados, tá? Vou dar um next aqui, ele vai gerar o select, o field e o get. Pronto, tenho dois métodos. Então o que eu posso fazer? Posso vir aqui, na toolbox, incluir mais um botão aqui. Colocar aqui, ó, todos os dados e aqui somente Brasil. Aqui vou copiar e colar, e aqui ao invés do método getData eu vou get todos os dados. Ok? Vamos ver o resultado. Somente Brasil, todos os dados. Todos os países. Vamos criar uma causa order by country. Então aqui, além de eu poder configurar, né, eu vou clicar em configurar. Então eu vou dar um Advanced Options. Aqui ele me dá opções para me gerar o insert, update e o delete, qual tipo de concorrência ele está usando, né, e vai atualizar o data table. Tá? São as opções padrão quando eu gero aqui a consulta SQL nos meus métodos para o Table Adapter. Eu queria aqui, Preview Data. Tá? Todos os dados, pronto. É outro recurso que eu tenho. Vamos ver aqui no Preview Data. Aqui, olha lá. Eu posso fazer um preview na configuração do meu dataset e fazer essa vinculação com o Data View. Bom, agora outra coisa que eu vou falar é que além de um dataset, eu posso usar um binding source. Eu posso criar um binding source, né, que vai representar qualquer fonte de dados, né, e fazer a vinculação do formulário Windows ao controle Data View. A vantagem de usar o binding source é que ele é muito flexível. Eu posso trabalhar com ele, fazer a vinculação usando o binding source com objetos interfaces do tipo Object, System Type, e Enumerable, e Collection, e List, e List Source, e Binding List. Ou seja, eu tenho uma grande variedade
né, de vinculações que eu posso fazer. O binding source, então, ele simplifica a vinculação num formulário, né, Windows Forms. E geralmente eu faço assim, eu gero o binding source, vinculo o binding source e depois eu faço todas as interações no binding source. Navegação, filtragem, atualização. Tá? Então, eu vou mostrar um exemplo aqui, onde eu vou criar o table adapter, criar um binding source e vincular o método ao binding source e depois o binding source ao data grid view. Tá? Eu vou criar um button aqui, vou aqui na toolbox, clico 2 vezes. Então, nesses métodos aqui eu estou usando o dataset tipado, aqui eu vou usar o binding source. Deixa eu colocar aqui só, usando binding source. Então, ó, eu vou criar o table adapter. Vou criar um binding source. E o que eu vou fazer? O binding source, ele tem a propriedade data source que eu vou vincular, né? Aqui já vai estar ordenado. E depois eu vou usar o data grid view. Data grid view, dados. Aqui, só para lembrar, eu vou usar a propriedade data source e eu vou vincular o meu binding source. Ok? Então, aqui é o dataset tipado direto. Aqui eu estou vinculando primeiro o dataset ao binding source e depois o binding source ao data grid view. Tá? Isso aqui é muito comum também você encontrar exemplos assim. Então, olha aqui, ó. Aqui é o dataset, né? Somente Brasil. Aqui é todos os dados que não está ordenado por país. Ah, não, ele já está ordenado. Ele está usando o mesmo método, né? E aqui é o binding source, que não vai ter diferença nenhuma, né? Aqui já está ordenando por país também. Eu usei o mesmo método, eu teria que criar outro método ali, né? Então, o binding source também pode ser usado. Agora, como eu falei, o data grid view, ele é composto por linhas e colunas. Então, cada linha na horizontal, ou row, né, ela tem um índice. Tá? E cada coluna na vertical também tem um índice. Por exemplo, a primeira linha e a primeira coluna tem índice 0. Tá? Que o índice é baseado em 0. Então, ó, row col, ou seja, o índice 0, 0, vai me dar a primeira célula, que é a intersecção da primeira coluna com a primeira linha. Então, seria, de uma forma geral, se eu quiser representar uma célula, ela tem um índice que representa a posição da linha e um outro índice que representa a posição da coluna. Para mim obter aqui, ó, aqui essa sintaxe aqui, ela não está correta, tá? No lugar de parênteses você tem que colocar colchetes. Aqui é a sintaxe do Visual Basic. Eu, na hora de copiar o slide do VB, eu quis reaproveitar e cometi esse engano. Tá? Então nós vamos ver no exemplo que isso está errado. Mas o resto está certinho. Eu uso o nome do controle, rows, o índice da linha, tá? A célula e o índice da coluna e o valor que eu quero obter. Assim, eu estou obtendo o valor de uma respectiva célula aqui, ó. Então, por exemplo, aqui de uma célula qualquer eu uso um índice para a linha e para a coluna. Agora, se eu quiser obter os valores de uma determinada coluna, tá?
Então, ó, então o índice da coluna vai ser 0. Então, e o índice da linha vai variar. Desculpa, o índice da coluna vai ser 0, né? Vai ser aqui, 0. E o índice da linha vai variar. Então, a linha vai variando e eu vou ter todos os valores da coluna. Se eu quiser da linha, é o contrário. A linha vai ser 0, né? E a coluna vai variar. Então, eu vou obter da linha 0, da coluna 0. Tá? Então, vamos ver um exemplo aonde eu vou, usando esse exemplo aqui, ó, obter, vou colocar um botão aqui, na verdade, o que eu tenho que fazer aqui? Bom, não precisa do botão não. Eu posso fazer isso usando um evento do Data Grid View. Então, olha, eu vou aqui em Properties do controle, deixa eu colocar aqui, diminuir um pouco aqui. Então, olha aqui, selecionei o controle, Data Grid View Dados. Aqui na guia, janela de propriedades, na guia Events, eu vou clicar, ele vai me abrir todos os eventos, eu vou até expandir aqui para você visualizar melhor os nomes, né? Então, ele já me abriu aqui no evento padrão. Então, o que eu quero fazer? Eu quero obter o valor da linha e da coluna onde eu clicar. Então, eu posso usar Cell Click, tá? Ou posso usar também Cell Enter, né? Então, o Cell Enter é um evento que ocorre quando a célula recebe o foco de entrada. Tá? Então, vamos usar o Cell Enter. Então, eu vou clicar duas vezes aqui e deixa eu copiar e colar. Aqui não vai dar para copiar e colar. Então, vamos lá. If. Aqui, ó, Data Grid View, dados, rows e cells, né? Rows. Então aqui, ó, é colchetes, tá? Então ele me forma o índice. Então eu vou colocar E row index, opa, cells E co-index value. Se isso aqui for diferente de null, então eu row index. Se o valor não for null, eu vou exibir. Então eu vou para mim, vou usar um message box só para exibir o valor, show. Então eu vou colocar aqui, ó, valor. Faltou um show, que não tem esse, e não tem esse. O que ele está reclamando aqui? Um argumento inválido. Show. Rules value. Vamos ver aqui o que ele está pedindo. É uma string, né? Então eu tenho que dar um to string.
Então, olha, eu estou usando o evento cellEnter para obter o valor da célula selecionada. Esse evento ele ocorre quando a célula sofre alteração, quando ele recebe o foco. Poderia usar o cellTrick ou outro evento, tá? Então vamos lá. Aqui, como eu falei, olha, apenas recordando aqui, a sintaxe aqui, ó, aqui é colchetes, aqui é colchetes, aqui é colchetes, aqui é colchetes, tá? Então aqui eu vou obter o valor, aqui não precisa disso aqui não, o valor da célula quando eu clicar. Como esse evento ocorre quando ele recebe o foco, logo que eu abrir ele já vai me dar um valor da primeira linha da primeira coluna, que é o foco que o controle vai receber. Olha, vamos preencher todos aqui, ó, ele já exibiu um. Agora vamos lá. Selecionei a célula George Pitts, ele me deu o conteúdo. Eu vou clicar em outra, aqui, ó. Tá vendo? Ele está me dando o conteúdo da célula onde eu estou clicando, ó. Tá? Então eu estou obtendo o conteúdo usando o evento cellEnter, né? E aqui a sintaxe para obter o valor da célula. Outra coisa que eu posso fazer também é validar, eu usar um outro evento. Aqui eu estou mostrando alguns eventos interessantes do Data Grid View, que é o, por exemplo, Cell Validating. Então, esse evento ele ocorre quando uma célula perde o foco de entrada. Então, assim que o foco sai da célula, eu faço a validação. Tá? Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui, selecionar o controle, né? E vou no Eventos. Cell. Olha quantos eventos o Data Grid View tem, né? Cell Validating. Lá. Ele ocorre quando a célula é validada. Então, eu vou clicar duas vezes aqui, tá? E aqui eu vou digitar um código para fazer a validação. Então, aqui, vamos digitar um código no evento Cell Validate para fazer uma validação. Então, vamos lá. Data Grid View dados, que é o meu controle, né? Columns e column index. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a validação de uma coluna. Então, eu estou identificando qual coluna eu quero o company name. Então, se aqui, ó, a sintaxe faz confusão com o VBNet. Company name. Então, olha, se a coluna que estiver perdendo o foco for a coluna Company Name, o que eu vou fazer? Aí eu vou verificar, fazer a validação. Se essa coluna, estou verificando se ela for nua ou tiver se ela for nu ou tiver em branco, o que eu vou fazer? Eu vou exibir uma mensagem de erro. Nu aqui, né?
aqui eu vou usar a propriedade error text. Tá aqui, ó. Vou definir aqui o nome da empresa. Não pode ser vazio. E vou dar um cancel aqui. Vou cancelar a edição. Não vou permitir. Pronto. Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Ó, eu estou usando o evento self-validate do Data Grid View, aonde eu estou fazendo o seguinte. Se a coluna que eu selecionar, o nome dela for company name, ou seja, o nome da companhia, a coluna que eu quero validar, aí eu verifico. Se ela for em branco ou nula, aí eu vou emitir uma mensagem aqui na linha do controle usando a propriedade error text. E vou cancelar. Tá? Então vamos lá. Vou executar. Deixa eu só dar um backpoint aqui só para vocês acompanharem. Vou preencher. Aqui ele já vai verificar, né, que o evento já ocorre. Então vamos lá, company name. Vamos supor que eu vou editar aqui. Espera aí, antes de eu fazer isso aqui, deixa eu desabilitar esse evento aqui, ó. Senão vai ficar me dando mensagem aqui, atrapalhando aqui a explanação. Vamos executar. Opa, esqueci de alguma coisa aqui. Ah, tá. Deixa eu descomentar. Vou deixar em branco aqui. Só para não ter que... Vou dar um build aqui. Pronto. Vou exibir todos os dados, ele já vai fazer verificação, é porque ocorre o evento. Então vamos lá, eu vou aqui no... Deixa eu tirar o evento aqui, senão... Eu vou no evento, vamos supor que eu vou editar, né? Eu vou clicar duas vezes aqui. Estou fazendo uma edição, aí vamos supor que eu apague aqui. Olha lá, ó. Se eu tento sair da célula, quando eu tento sair, o evento ocorre. E o que ele faz? O nome da empresa não pode ser vazio. Ele me indica uma mensagem de erro aqui, né, que está sendo tratada aqui nesse evento por esse código. Ok? Bom, uma outra coisa que eu queria falar, que é muito interessante, Data Grid View, sobre a exibição de imagens. Como que eu faço para exibir uma imagem aqui no controle Data Grid View? Bom, se a sua fonte de dados tiver um campo do tipo image, aí é muito simples. Tá? É esse que eu vou mostrar aqui agora. Eu criei um novo formulário aqui. Tá? E o que eu vou fazer? Eu vou aqui em Project e eu vou adicionar um novo data source. Tá? Vou gerar ele a partir do banco de dados, o dataset. Vou usar a minha string de conexão que está salva lá no arquivo app-config, né? A mesma string e tal. E agora aqui eu vou selecionar uma outra tabela, tá? Vou aqui a tabela categories, porque ó, ela tem um campo image do tipo picture aqui, ó. Esse banco de dados é antigo, né? Não se usa mais esse tipo de dado de coluna para guardar a imagem. Então vamos dar um finish. Tá, ó. Eu gerei o dataset, né? Agora eu estou mostrando uma outra forma, né? Vou na Toolbox, vou pegar o meu Data Grid View, vou exibir aqui e aqui, ó, show esse dataset. Aqui, ó, vamos ver outro dataset, Project Dataset. Olha, é o Northwind Dataset 1 que ele gerou, tá? Esse aqui foi o primeiro dataset tipado que eu gerei, que é o Customers. O segundo, como eu não aceitei os novos padrões, ele renomeou e acrescentou um aqui. Então eu vou usar esse dataset. Ó, vinculei ao Data Grid View, tá? Ele já me gerou os objetos. E aqui eu vou executar. Para isso, né? Vamos aqui,
Form 3. Vou executar. Pronto, as imagens sendo exibidas diretamente no controle Data Grid View. Ok? Bom. Mestre detalhes. Para encerrar a videoaula, vou mostrar um recurso interessante que envolve o Data Grid View, tá? Pode ser usado com outro tipo de controle, mas estou falando do Data Grid View. Esse cenário é quando eu tenho duas tabelas relacionadas, ou duas fontes de dados relacionadas entre si, sendo que uma é a pai e a outra é a filha. Por exemplo, eu tenho uma tabela pedidos e outra tabela que mostra os detalhes daqueles pedidos. Posso ser uma tabela clientes, endereços dos clientes. São todos os tipos de relacionamento mestre detalhes. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou gerar um dataset com essas duas tabelas e vou fazer a vinculação e eu vou mostrar esse relacionamento em dois Data Grid Views. Ok? Então vamos lá. Vou incluir um novo formulário. Tá? Já vou aqui alterar para ele executar esse formulário aqui para ganhar tempo. Certo? Estou no formulário 4. O que eu vou fazer agora? Eu vou visualizar aqui, vou criar um novo dataset. A partir de um banco de dados, usando um dataset, usando a mesma string de conexão, só que aqui ó, eu vou escolher as tabelas orders, que é pedidos, e detalhes dos pedidos, tá? Que ele vai me gerar como dataset 2. Poderia mudar isso aqui, ó. Northwind dataset order details, só para você identificar aqui. Ele vai gerar um dataset. Vamos na janela do Solution Explorer. Olha aqui, ó. Pronto, olha aqui. Eu tenho um dataset onde eu tenho duas tabelas relacionadas, os pedidos, os detalhes do pedido, essa é pai e essa é filha. Então, e aqui eu tenho o meu formulário, né? E aqui em Project eu vou exibir os meus. Então vamos aqui em View, Toolbox, Other Windows, Datasets. Então, eu mandei ele me exibir os meus datasets. Eu tenho 3 datasets criados. O que me interessa é esse aqui, ó. É onde eu tenho o meu relacionamento, as tabelas relacionadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou gerar aqui uma exibição mestre detalhes, tá? Usando esse data source. Então olha aqui, olha. No meu data source eu tenho a minha tabela order details e a minha tabela orders. Note que quando eu abro a minha tabela orders, ele me traz aqui o relacionamento com a minha tabela order details, que é a tabela filha. Então olha aqui, ó. Quando eu seleciono a tabela orders, ela me dá o tipo de visualização que eu posso ter. Data Grid View, que eu vou usar, podia estar Combo Box, né? Details, nenhuma visualização. Então, quando eu fizer isso e selecionar essa tabela, ele vai me trazer também aqui, ó, a ordem Details e vai me gerar 2 Data Grid Views e eu vou ter onde eu vou ter a visualização mestre detalhes, onde eu tenho a tabela pai exibida no Data Grid View e a tabela filha exibida no outro Data Grid View. Então vamos marcar aqui, eu vou arrastar e soltar. Bom, aqui ele me trouxe a tabela os pedidos e agora detalhes do pedido, tá? Diferentemente do que eu falei, o assistente não gera os 2 Data Grid View, eu tenho que arrastar e soltar.
Então, apenas para mostrar aqui, né? Essa é a tabela de pedidos e essa dos detalhes do pedidos. Então, vamos ver só o código que ele gerou aqui atrás, olha. Ó, aqui ele gerou o código do evento clique do botão salvar do Binding Navigator e aqui ele está preenchendo, né, os dois Data Grid View com os pedidos e detalhes do pedidos. Vamos executar. Como eu já vinculei ali o código, olha aqui, ó, automaticamente. Se eu mudar o pedido, ele vai me exibir os detalhes do pedido que eu estiver selecionando. Então, ó, sem eu ter que digitar código nenhum, ele sincroniza as tabelas e faz isso para você automaticamente usando o controle Data Grid View. Aqui ele gerou um Bind Navigator, né, que eu posso navegar. Conforme eu vou navegando, né, ele vai mostrando aqui o relacionamento que existe, exibindo a tabela filho correspondente à tabela pai. Aqui eu tenho as opções para incluir, excluir e salvar. Então, assim, nessa videoaula, eu mostrei para você alguns recursos do controle de Data Grid View. Nós usamos pouco código, na maioria dos códigos foram feitos através de assistente, mas essa é a primeira parte da videoaula. Na segunda parte nós vamos codificar mais usando a linguagem C# e mostrar outros recursos do Data Grid View que são imensos. Se eu fosse criar videoaulas para falar de todos os recursos que o Data Grid View tem, eu teria que criar, acho que mais de 10 videoaulas. E olhe lá, eu não falaria de tudo, esqueceria de algum. Bom, mas era isso que eu queria falar nessa videoaula. Até a próxima.